Estudo de Mateus 1 versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este versículo apresenta o objetivo de Mateus ao escrever este evangelho: demonstrar que Jesus é o Messias prometido. Ao mencionar Davi e Abraão, Mateus destaca as duas alianças importantes: a promessa de um rei eterno, Davi, e a bênção para todas as nações, Abraão. Assim, ele estabelece a linhagem real e a legitimidade de Jesus. Versículo 2. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Aqui, Mateus começa a genealogia de Jesus com Abraão, o pai da fé. A menção de Isaque e Jacó reforça as promessas de Deus feitas aos patriarcas. Judá é destacado porque é da sua linhagem que virá o rei Davi, futuramente, o Messias. Versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Este versículo menciona Tamar, uma das poucas mulheres na genealogia. A história de Judá e Tamar revela como Deus pode usar situações improváveis para cumprir seu plano. Pérez é destacado como um antepassado direto de Davi e, consequentemente, de Jesus. Versículo 4. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Estes nomes representam figuras importantes na história de Israel, especialmente durante o Êxodo. Naasson era líder da tribo de Judá, mostrando que a linhagem messiânica já tinha um papel importante entre o povo de Deus. Versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. Este versículo é significativo porque menciona Raabe e Rute, duas mulheres gentias. Raabe era uma prostituta que ajudou os espiões israelitas, e Rute era uma moabita. Ambas são incluídas na linhagem de Jesus, demonstrando que a salvação não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Aqui, Mateus enfatiza a realeza de Davi, e a menção de a que foi mulher de Urias, Batseba, traz à memória o pecado de Davi. Isso demonstra a graça de Deus, pois mesmo através de erros humanos, ele cumpriu seu plano de trazer o Messias. Versículo 7. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Esses reis fizeram parte da linhagem de Judá. Salomão é lembrado por sua sabedoria, mas também por se afastar de Deus no fim de sua vida. Roboão causou a divisão do reino de Israel, mostrando que mesmo em tempos de dificuldade e desobediência, Deus preservou a linhagem do Messias. Versículo 8. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. Este trecho destaca reis que seguiram a Deus em diferentes graus. Asa e Josafá são conhecidos por suas reformas religiosas, enquanto Jorão se afastou de Deus. A continuidade da linhagem mostra a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo quando os reis não foram fiéis. Versículo 9. Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acais. Acais gerou a Ezequias. Uzias foi um bom rei, mas se tornou arrogante em seus últimos anos. Acais foi um dos reis mais perversos, mas seu filho Ezequias trouxe um grande avivamento espiritual a Judá, demonstrando que Deus pode mudar a direção de uma nação através de líderes piedosos. Versículo 10. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Manassés é conhecido como um dos piores reis de Judá, mas sua história termina com arrependimento. Seu filho, Amon, seguiu seus caminhos perversos, mas Josias, neto de Ezequias, trouxe uma grande reforma, mostrando o poder de um líder justo em trazer o povo de volta a Deus. Versículo 11. Josias gerou a Jecônias e a seus irmãos, no tempo da deportação para a Babilônia. Este versículo marca um ponto crítico na história de Israel: o exílio babilônico. A menção da deportação para a Babilônia lembra ao leitor as consequências do pecado nacional e o julgamento de Deus, mas também a esperança de restauração através do Messias. Versículo 12. Depois da deportação para a Babilônia, Jecônias gerou a Salatio. Salatio gerou a Zorobabel. Após o exílio, vemos que Deus continuou a preservar a linhagem messiânica. Zorobabel foi um líder importante na reconstrução de Jerusalém e do templo, simbolizando a restauração do povo de Deus. Versículo 13. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor.
Este versículo continua a linhagem genealógica. Embora pouco se saiba sobre essas figuras, sua inclusão demonstra que a linhagem de Jesus foi cuidadosamente preservada ao longo das gerações. Versículo 14. Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Esses nomes seguem a linhagem da descendência de Davi, ligando-a ao nascimento de Jesus. Eles representam a continuidade e a preservação do plano divino para a chegada do Messias. Versículo 15. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Estes antepassados são parte do período após o exílio, quando a linhagem real estava em obscuridade. Isso ressalta a simplicidade e a humildade que cercaram a chegada de Jesus. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus deixa claro que José é o marido de Maria e não o pai biológico de Jesus, destacando o nascimento virginal. Jesus é identificado como o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido de Deus. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E da deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus organiza a genealogia em 3 grupos de 14 gerações, possivelmente para ajudar na memorização. Esse arranjo também sugere a ordem e o plano divino no cumprimento das promessas messiânicas. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui, Mateus começa a narrar o nascimento de Jesus, enfatizando que Maria concebeu através do Espírito Santo. Isso indica o nascimento milagroso de Jesus, estabelecendo sua divindade desde o início. Versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José é descrito como um homem justo. Ele não queria expor Maria publicamente, o que demonstra sua misericórdia e bondade, apesar de sua perplexidade com a situação. Versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. O anjo revela a José a origem divina da gravidez de Maria, tranquilizando-o e confirmando seu papel no plano de Deus. Versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa o Senhor é a salvação. Aqui, o propósito de sua vinda é explicado: salvar o povo dos seus pecados, sendo o cumprimento da promessa de redenção. Versículo 22-23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus cita Isaías 7:14, conectando o nascimento de Jesus à profecia messiânica. O título Emanuel destaca a presença divina entre os homens. Versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. José obedece imediatamente à orientação divina, mostrando sua fé e disposição em seguir a vontade de Deus. Versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Este versículo destaca a virgindade de Maria até o nascimento de Jesus e confirma o cumprimento da instrução divina de nomear o menino como Jesus, o Salvador. Este estudo detalhado de Mateus mostra como Deus trabalhou através das gerações para trazer o Salvador ao mundo, cumprindo suas promessas através de personagens improváveis e momentos desafiadores.